Olá pessoal, o meu nome é Carolina Laís, eu sou aluna do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje nós veremos um pouco sobre as conjunções subordinativas. O objetivo da aula de hoje é o de conhecer as conjunções subordinativas e suas funções nas frases. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula explicativa sobre as conjunções subordinativas e os seus sentidos. Em toda a aula, os alunos têm exemplos para contextualizar o conteúdo. A competência que será desenvolvida na aula de hoje é a de apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. A habilidade que será desenvolvida é a de identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções e locuções conjuntivas, coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam. As conjunções subordinativas são palavras invariáveis que unem orações, pois uma delas exerce o papel principal e a outra exerce o papel de subordinada. A oração subordinada depende da principal para a construção completa de seu sentido. Por exemplo, na frase "Eles escutam música enquanto trabalham", temos a conjunção subordinativa enquanto, que serve para unir a oração subordinada à oração principal. As conjunções subordinativas podem ser separadas em integrantes e adverbiais. Porém, nessa aula nós focaremos apenas nas adverbiais. As conjunções subordinativas adverbiais indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, tem a função de adjunto adverbial da oração principal. Mas, professor, o que significa ter essa função de adjunto adverbial? Significa que elas têm função de apresentar uma circunstância para essas frases, para essas orações. Existem 9 tipos de conjunções subordinativas adverbiais, que são as comparativas, as condicionais, finais, temporais, causais, consecutivas, proporcionais, conformativas e concessivas. Na aula de hoje, nós veremos só essas 4 primeiras que foram colocadas em negrito na coluna da esquerda. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre cada um dos tipos de conjunções subordinativas adverbiais. As comparativas introduzem orações que fazem uma comparação com o que foi manifestado em outra oração. As conjunções mais recorrentes são mais, menos, melhor, pior, como, assim como se e que nem, entre outras. Por exemplo, temos a frase Carlos age como se fosse dono da escola. Temos essa locução conjuntiva como se, que indica uma comparação que fala sobre como o Carlos age. Ele não é o dono da escola, mas ele age como se fosse. Está comparando o Carlos ao dono da escola. Nessa tirinha do Fernando Gonzalez, nós temos as seguintes frases. Sonhos são como castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico.
Logo no primeiro quadrinho, nós já temos uma oração comparativa e nela uma conjunção comparativa. Quando nós dizemos que sonhos são como castelos de areia, nós estamos fazendo uma comparação e introduzindo uma oração subordinada comparativa. Portanto, esse como na primeira frase, ele tem o papel de uma conjunção subordinativa adverbial comparativa, porque ele está dando essa ideia de comparação entre um sonho e um castelo de areia, que são duas coisas diferentes, mas que podem ser comparadas. Em seguida, nós temos as orações subordinativas adverbiais condicionais, que são as que introduzem orações que indicam a hipótese ou a condição para a ocorrência da oração principal. Pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Você vai ler a frase e entender que, no sentido da frase, uma coisa tem que acontecer para que a outra aconteça. Existe esse sentido de condição. Existe uma condição para que alguma coisa aconteça. As conjunções mais usadas nesse tipo de frase são se, caso, contanto que, a não ser que, desde que, entre outras. Por exemplo, se precisar de algo, avise. Esse se traz a ideia de condição. Por quê? Você só vai me avisar se precisar de algo. Você vai me avisar com a condição de que você precise de algo. O mesmo ocorre na frase, desde que não haja problema, voltarei cedo. Está basicamente dizendo que eu voltarei cedo com a condição de que não haja problema. Agora vamos para as conjunções subordinativas adverbiais finais. Elas introduzem orações que exprimem a finalidade, o objetivo de uma ação presente numa outra oração. Algumas conjunções utilizadas nesse sentido são a fim de que, para que, entre outras. Por exemplo, tirei férias para que pudéssemos viajar juntos. O sentido dessa frase é que eu tirei férias com a finalidade de que pudéssemos viajar juntos. Foi por isso que eu tirei as férias. Vamos agora para mais um exemplo tirado de uma tirinha do Fernando Gonzalez. Esse ratinho começa dizendo: desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. E o outro ratinho responde: dançou, a gente não tá vendo nada. Nesse primeiro quadrinho, nós já temos uma oração subordinada adverbial final. Quando ele diz: desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Esse para que é uma locução conjuntiva que dá essa ideia de finalidade. Ou seja, eu desejo uma vida longa para meus inimigos com a finalidade de que eles possam ver minha vitória. Ou seja, eu estou desejando essa vida longa para os meus inimigos porque eu quero que eles vejam a minha vitória. Tem essa ideia de finalidade, o objetivo de eu desejar essa vida longa. Por fim, nós temos as conjunções subordinativas adverbiais temporais. Elas iniciam uma oração que expressa circunstância de tempo. Por exemplo, depois que, até que, desde que, cada vez que, antes que, quando, entre várias outras. Num exemplo de frase, nós temos a seguinte: quando cheguei em casa, as visitas já tinham ido embora. Esse quando no início da minha oração traz uma circunstância, uma ideia de tempo, ou seja, as visitas já tinham ido embora quando eu cheguei. Outras conjunções que poderiam ser colocadas para dar essa ideia de tempo seriam assim que cheguei em casa, cada vez que chego em casa e tantas outras. Vamos agora para essa tirinha do Agar, o Bárbaro, em que ele fala:
Nunca vou esquecer de quando eu comecei a namorar com a Helga. Nossa corte foi bastante incerta. Toda vez que eu batia na porta dela, a mãe dela me mandava embora. Vamos focar em analisar o primeiro quadrinho. O Agar diz: nunca vou esquecer de quando eu comecei a namorar a Helga. Aqui nós temos a conjunção subordinativa adverbial temporal quando. Ela é usada para unir a oração subordinada, comecei a namorar com a Helga, à oração principal, que é nunca vou esquecer. Esse quando dá a ideia de uma circunstância de tempo, um momento no tempo em que isso aconteceu. Agora que conhecemos um pouco sobre essas conjunções subordinativas, vamos fazer alguns exercícios para ver se vocês conseguiram entender um pouco melhor sobre elas. Exercício 1. Temos a frase ela canta que nem um rouxinol. Notem que a nossa locução conjuntiva é o que nem, que está em negrito. Agora eu quero que vocês analisem essa frase e definam se a locução subordinativa é uma comparativa, uma condicional, uma final ou uma temporal. Quem assinalou a letra A, comparativa, acertou. Quando eu digo que ela canta que nem um rouxinol, eu estou comparando ela, a forma como ela canta, a um rouxinol. Exercício 2. Passei no escritório a fim de encontrar o meu pai. Essa frase, ela apresenta uma conjunção subordinativa comparativa, condicional, final ou temporal. Acertou quem escolheu a letra C, final. Quando eu digo que eu passei no escritório a fim de encontrar o meu pai, eu passei no escritório com o objetivo de encontrar o meu pai. Eu passei lá com a finalidade de encontrar o meu pai. Foi por isso que eu passei no escritório. Então a resposta é final. Uma conjunção subordinativa adverbial final. Exercício 3. Esse é um pouco diferente e um pouco mais difícil e vocês vão precisar ficar mais atentos a ele. Aqui eu tenho duas frases. A frase 1, desde que a quarentena começou, não saí mais. E a frase 2, desde que você arrume o quarto, pode sair. Essas duas frases apresentam a mesma locução conjuntiva, que é o desde que. Porém, elas não têm a mesma classificação quanto ao tipo de oração subordinada adverbial. Eu quero que vocês analisem essas duas frases e me digam qual é o tipo de conjunção subordinativa adverbial em cada uma delas. A resposta é que a frase número 1 é uma temporal e a frase número 2 é uma condicional. Isso acontece porque, na frase número 1, eu falo que desde que a quarentena começou, eu não saí mais. Fala que desde esse momento no tempo, eu não saí mais. Traz uma ideia de tempo, por isso que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Já na frase número 2, quando eu digo que desde que você arrume o quarto, pode sair, eu estou dando uma ideia de condição. Eu estou dizendo que se você arrumar o quarto, você pode sair, mas se não arrumar, você não pode. Existe uma condição para que você possa sair ou não. Aqui vai um lembrete muito importante.
Não tente decorar qual conjunção pertence a cada tipo de oração subordinada. Quando você precisar identificá-las, é importante que você leia a frase com muita atenção e compreenda o sentido da frase. Isso vai fazer com que você entenda as orações subordinadas com mais facilidade. A nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco mais sobre as conjunções subordinativas. Aqui estão as referências que eu usei nesse vídeo e até a próxima!